Breve sim virá em glória, toda a criação se prostrará, confessará que só Jesus é o Senhor. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus a libertou, sim, na cruz Deus me justificou. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus a libertou, só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz Amém. eu Estamos falando de Efésios, não é? E estamos numa grande introdução, como começamos semana passada, lá na eternidade, né, amor? Olhamos de maneira geral o plano eterno de Deus. E se nós olharmos o livro de Efésios, os 3 últimos capítulos, o 4, o 5 e o 6, você vai ver algo, como esse livro é fascinante, não é? Você vai ver que ele vai falar nesses capítulos finais sobre práticas detalhadas daquilo que compõe a nossa vida. Ele fala como nós devemos nos comunicar com nossos semelhantes. Ele diz como nós devemos reconciliar as nossas diferenças. Ele vai nos ensinar como nós mudarmos hábitos e vencermos pecados e mortificarmos pecados que tenderam a ser resistentes em nossas vidas. Ele fala sobre a comunidade, ele fala sobre a igreja. Ele é um livro sobre a igreja. Se há um segundo tema em Efésios, é um livro sobre a igreja. A ideia de que alguém já leu Efésios e acha que pode viver sem a comunhão dos santos só mostra que essa pessoa realmente nunca entendeu nada do que leu, porque ele é um livro a respeito disso. Ele é um livro que fala sobre guerra espiritual, ele fala sobre a nossa consciência, como em nenhum outro lugar. Ele fala sobre o casamento. Talvez a passagem mais famosa sobre casamento esteja aqui em Efésios. Ele fala sobre família, ele fala sobre nós criarmos nossos filhos, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre como nós devemos usar o nosso tempo. É muito prático, todos os problemas práticos da vida. Ele tem uma visão detalhada. Mas quando você começa nesse capítulo 4, que tem toda a nossa vida, a vida do Filho de Deus detalhada e abordando todas essas coisas, ele começa com um portanto. Portanto, vos rogo, eu, o prisioneiro no Senhor, já que Paulo está preso, que andeis de uma maneira digna da vocação com que foste chamados. Nós falamos sobre essa vocação, sobre o decreto de Deus, sobre o plano de Deus e como Deus nos chamou. Paulo diz, a partir do capítulo 4, agora existe um andar que corresponde a todos os que foram chamados. Quem não... se você compreendeu o chamado e você foi chamado, você vai ter um andar que corresponde, um andar digno do chamado. Ele diz, portanto, se vocês entenderam o que foi dito no capítulo 1, 2 e 3, então vocês... rogo eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de maneira digna. Você vê que ele começa com a palavra portanto, porque tudo que Paulo fala sobre casamento, família, filho, trabalho, nos nossos relacionamentos, todas essas coisas, a igreja, dependem do capítulo 1, 2 e 3. Então você não pode, depois nós vamos trabalhar o capítulo 4, 5 e 6 a passos de caracol, assim, de tão detalhista que ele é em todas essas coisas. Está cheio de coisas muito práticas, mas quando tu chega no capítulo 1, você tem uma espécie de hemorragia nasal, você está numa atmosfera tão diferente, você está numa pressão tão diferente da que normalmente o ser humano está. Sabe quando o cara está lá no fundo do mar e ele sobe mais rápido do que podia? Então dá bolhas de nitrogênio em seu sangue. Então é isso que acontece conosco. Nós estamos fora daquilo que normalmente
nós estaríamos. Nós estamos nos lugares mais altos, nós estamos vendo a história a partir de Deus, a salvação a partir do ponto de vista de Deus. E o capítulo 4, 5 e 6 depende totalmente disso, de tal maneira que tudo que as pessoas falam sobre casamento, trabalho, se não flui de uma compreensão do capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, é inútil para a igreja. É por isso que quase sempre, eu já disse isso aqui, enquanto de casal, essa coisa é tudo inútil. As pessoas repetem a mesma coisa que um palestrante motivacional romântico diria. Não tem nada a ver com o Evangelho. Aquilo que ele diz serve para um cristão e serve para um não cristão. Não tem nenhuma relação com o Evangelho. Você não precisa saber Efésios 1, 2, 3 para entender aquilo. É as mesmas baboboseiras que qualquer um encontrar em qualquer conselheiro romântico no mundo. Não tem relação com o Evangelho. Quando você fala sobre criação de filhos sem isso aqui, você também não tem. Mas você vê, tudo isso depende dessa grande doutrina. O apóstolo Paulo diz assim, olha, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas pessoas usam esse verso totalmente fora. Né? Paulo está falando de doutrina falsa, de uma doutrina não compreendida. Se você não compreende a doutrina, você vai corromper a maneira com que você vive. Ninguém, se alguém diz assim, eu nunca tinha entendido o Evangelho, não vivia de uma maneira, é óbvio, que não fosse corrompida. Porque qualquer doutrina que não está, modo de vida, não baseado na doutrina correta, ela não pode ter um costume de viver como Deus determinou. Então, doutrina é fundamental. Não há nada mais perigoso do que você pensar que doutrina é algo que você pode colocar lá e você quer coisas práticas. Você quer saber sobre casamento, sobre trabalho, sobre filho e tal. Você quer saber sobre essas coisas. Então não há nada mais perigoso do que dizer, olha, não importa se você compreende a doutrina, contanto que você viva de uma maneira correta. Isso é uma loucura falada no mundo, mas é repetida aqui. Não importa no que você acredita fielmente na palavra de Deus. O importante é como você vive. Quem colocou isso como um dogma foi alguém importante na história, né? Foi Thomas Jefferson. Ele é o principal autor da Carta de Independência Americana, da Declaração de Independência. Ele foi o terceiro presidente americano, de 1801 a 1809. E ele, num documento famoso, acabou isso se tornando um dogma aqui no Ocidente. Ele diz assim numa carta bastante famosa, ele diz assim, nunca tentei persuadir alguém a acreditar como eu acredito em Deus, porque o que importa? O que importa não é isso, não importa o que você acredita, é por minha vida e por minhas ações que minha vida é validada, não pelas minhas crenças. O livro de Efésios é exatamente o oposto disso. É exatamente o contrário. Ele diz exatamente o oposto. Tudo que importa é o que você crê. É a doutrina. Não é? Além disso, isso aqui é uma afirmação totalmente ilógica e estúpida. E nós não precisamos pensar muito para perceber. O livro de Efésios é uma contradição dessa afirmação, apesar dela ser um mantra quase para todo mundo. O importante é como você vive. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo está falando que algumas pessoas que se diziam cristãs começaram a dizer que os mortos não ressuscitavam. Isso importa? Importa totalmente. Paulo diz, olha, essa doutrina aí é totalmente, acaba com tudo. Com tudo, porque se os mortos não ressuscitam, diz Paulo, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós somos idiotas. Então, na verdade, o melhor é a gente comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. Porque esse mundo é só isso. Não tem nada, não tem nenhuma base para você dizer que nada mais é bom. Então, você não pode pensar em práticas sem doutrina. Na verdade, Paulo é perfeitamente lógico e Thomas Jefferson é totalmente ilógico. É quase idiota mesmo. Mas, infelizmente, quase toda a nossa cultura repete, inclusive cristãos, a ideia de Thomas Jefferson e não a ideia do apóstolo Paulo. Então, nós precisamos garantir que o pensamento cristão é baseado na doutrina verdadeira e que tudo que nós falamos sobre prática de vida está de acordo com aquilo.
é o desenvolvimento, é o andar digno daquela verdade. Mas, na verdade, quando a gente fala em lógica, o que Thomas Jefferson está falando não faz muito sentido, porque ele diz assim, o importante não é como você vive, mas é viver uma vida decente e amorosa. Ou seja, isso é uma crença, esse é o problema. O importante não é o que você crê, o importante é viver uma vida amorosa e decente. Mas viver uma vida amorosa e decente é uma crença. Só que ele tinha dito que não importava no que você cria, mas ele está falando sobre uma crença. Porque você poderia perguntar, por que eu devo ser decente e amoroso? E quem disse que eu devo ser decente e amoroso? O que ele está falando é uma crença, é uma doutrina, ou seja, ele mesmo contradiz o que ele diz. Os cientistas dizem isso? Alguma coisa que nós podemos tocar, cheirar, ouvir, alguma coisa física diz que eu tenho que ser amoroso? Em algum lugar da ciência que você toca diz que eu tenho que ser amoroso com as outras pessoas ou viver uma vida decente? É claro que não. Se eu perguntar, então por que você acha que é importante eu ser decente e amoroso? Ele vai ter que expressar uma crença, ele vai ter que expressar uma doutrina. Você vê o que ele diz, destrói, mesmo que racionalmente, o que ele está dizendo. Por exemplo, eu podia perguntar, por que eu tenho que ser amoroso com alguém e não valorizar mais o dinheiro que é a pessoa? Por exemplo, eu tenho várias casas para alugar. Por que eu não posso botar o preço mais caro possível e deixar aquelas casas num estado só habitável, assim, para não gastar muito dinheiro? Porque eu quero é ter muito dinheiro. Eu não importo como as pessoas vivem. Por que eu não posso fazer isso? Você teria que dizer, porque o dinheiro é mais importante que as pessoas. Mas por quê? Isso é uma doutrina, isso é uma crença. Você descobriu isso cientificamente, que gente é mais importante que dinheiro? Você não descobriu. Você tem que ter uma crença a respeito do homem, do valor do homem. Você tem que ter uma crença. Ou seja, ele tem que assumir que as pessoas são mais importantes que dinheiro, mas nada no mundo físico diz isso. Não é? Pensando somente de maneira prática, o dinheiro é muito melhor do que gente. Dinheiro dura mais, dinheiro resolve o teu problema, gente só cria problema. Dinheiro não fala, blá, 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 blá. Gente fala, não é? Gente discute, gente cria problema. Sabe? Dinheiro, se você pensar só assim, só do ponto de vista, dinheiro é melhor do que gente. Há todos os tipos de maneira você perguntar por que gente é mais importante que dinheiro. Não é? E quando você faz essa pergunta, é óbvio que a pessoa tem que ser uma suposição sobre a natureza humana, sobre o seu valor, um pressuposto do valor. Isso é uma crença, isso é uma doutrina. Você vê, então você não pode sequer dizer que você não pode crer numa doutrina sem estabelecer uma doutrina. Sempre as pessoas estão seguindo uma doutrina, sempre. O problema é que se a doutrina for errada, tudo está errado. Esse é o problema. Mas é totalmente ilógico dizer o importante é o que você faz, o que você não faz, porque quando você diz assim, o importante é ser moral e decente, você vai ter que ter uma doutrina para definir isso. O que é ser moral? Você tem uma doutrina, porque senão eu não sei o que é ser moral. O que é ser decente? A pessoa vai ter que me explicar o que é ser decente. Eu posso perguntar, por que isso é decente? Quem disse que isso é decente? Quem falou que aquilo ali é indecente? Não, eu que estou falando. Então, mas você não... Essa é a tua doutrina. Você não tem nenhuma base. O que Paulo está tentando dizer, então, é que nós temos que certificar de que, como cristãos, nós pensamos segundo a verdade de Deus. E que todas aquelas coisas que incluem casamento, filhos, trabalho, tempo, são subservientes a essa verdade. Porque essa declaração de Thomas Jefferson, ela se contradiz, mas não só se contradiz, ela se come, ela se destrói. Ele tem que estabelecer uma doutrina para dizer que não devemos viver sobre uma doutrina, não há base moral, exceto em algo fora de nós e que esteja acima de nós. Você tem que falar sobre a natureza de Deus, a natureza dos homens, a natureza do que é certo, a natureza do que é errado, a natureza do que é decente, a natureza do que é indecente, a natureza do que é mal e a natureza do que é errado. E isso é metafísica, não é física. Você não descobre o que é certo e o que é errado cheirando, tocando. Isso é metafísica. Então Paulo diz que nós devemos ser
não devemos ser conduzidos por nenhuma bobagem desse tipo, que infelizmente, quanto menos a gente pensa, mais a gente é conduzido assim, e a menos que você compreenda as grandes doutrinas sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a natureza do plano de Deus, tudo que você achar que é muito interessante sobre o relacionamento homem e mulher, será um grande erro. Criar filhos, ganhar dinheiro. Se você não souber a grande doutrina sobre Jesus, sobre o perdão, sobre a expiação, sobre a propiciação, então, tudo que você tem é doutrina profunda no capítulo 1, 2 e 3. E, francamente, viver a vida cristã é compreender isso. E se compreender isso, você não tem nada. Thomas Jefferson estava errado e Paulo está certo, logicamente, eu diria até filosoficamente, mas no que você crê é fundamental. Então, a maioria dos que se dizem cristãos não conhece essas doutrinas. E isso é assustador. E eu descubro, nós vivemos um certo avivamento das doutrinas da reforma, porque são sempre as doutrinas da Bíblia, né, da salvação, mas quase sempre quando você vai conversar mais com as pessoas, você descobre que elas não compreenderam direito. É muito difícil as pessoas compreenderem as doutrinas bíblicas de tal maneira que uma não coma a outra. E é óbvio que nenhuma doutrina bíblica destrói a outra doutrina, nenhuma. Mas quase sempre é assim, se as pessoas elas se apaixonam por doutrinas e elas começam a destruir a outra doutrina. Então, eu fico chocado com a nossa geração, porque essa carta foi escrita para pagãos, e essa igreja só existia, Paulo ficou só 3 anos fundando essa igreja, e essas pessoas que eram totalmente pagãs, em 3 anos, puderam ouvir isso do apóstolo Paulo e compreender todas essas coisas. Tem gente que é óbvio que está na igreja e nunca ouviu pregar sobre essas coisas a vida inteira, 20 anos. Tem gente que passou a ouvir elas, mas continua não entendendo completamente. Eles sempre pensam nessas doutrinas de uma maneira distorcida. Se eles entendem justificação, eles acabam atropelando a regeneração. Se eles entendem mesmo as doutrinas da graça, eles não conseguem compreender todas juntas. Depravação total, eleição incondicional, chamado eficaz, redenção particular, não é? Ou expiação limitada, perseverança dos santos. Eles não conseguem. Se eles pensarem em eleição, eles não conseguem pensar nisso sem destruir a ideia da perseverança dos santos. Eles não conseguem. Eles não conseguem entender, e essas pessoas, elas eram pagãs, mas Paulo está falando sobre elas, sobre essas coisas mais altas, porque em 3 anos elas compreenderam. Ele agora está na cadeia, anos depois, e vai falar com essas pessoas que adoravam deuses, todo tipo de Deus, viviam uma vida totalmente depravada. Agora essas pessoas podem começar lá nos lugares mais altos, eles entendem todas essas coisas, em tão pouco tempo. Então pense, na saga Harry Potter, há um lugar chamado Beco Diagonal. É o lugar onde você entra no mundo dos bruxos. No mundo dos bruxos. Há um mundo que eles chamam dos trouxas, que somos nós, que não somos bruxos. Eu não sei por que quem não é bruxo na história é chamado de trouxa. Mas é um mundo de magia, de aventura, de história, de fantasia. E tem um restaurante, não é, em que tem um lugar secreto, e as pessoas ficam lá nesse restaurante, sei lá, um bar, eles bebem cerveja amanteigada, suco de abóbora, umas coisas assim que a gente não sabe muito bem como é. E é o caldeirão furado. E atrás dele tem um beco, no beco tem uma lata de lixo, e a partir da lata de lixo, eu acho que você tem que tocar, eu não sei, porque não faz tempo que eu não vou. Você tem que tocar com a varinha 3 tijolos para cima e 2 para o lado, para o beco se abrir. Então o beco se abre, você entra no mundo dos bruxos. E em 1991, pela primeira vez, Harry Potter entrou, ou reentrou, já que ele tinha saído quando era um bebê, e agora, pela primeira vez, em 1991, na história mesmo, não é que o livro só nessa época, é a história quando a história acontece, foi em 91 que isso aconteceu. Ele entra pela primeira vez de novo com o Hagrid lá,
E você pensa, ele entrou no mundo da magia. Agora, esqueça tudo isso e pense em apóstolo Paulo lá no beco diagonal, para entrar no mundo da magia. No mundo da magia, é isso. Não na magia infantil, boba, da J.K. Rowling, não, mas no mundo de magia de verdade. No mundo de bruxaria, no mundo de feitiçaria, no mundo pagão. Então, Paulo passou. Imagine morar numa das 7 maravilhas do mundo. Essa é Éfeso. É lá que Paulo chegou. Grandes atrações, grandes monumentos, grandes shows, tudo que o ser humano pode achar maravilhoso, um ser humano regenerado, tinha lá. Tudo que a alma errante do homem pode desejar, tinha lá. Liberalidade sexual ilimitada como não existe hoje, por pior que a gente esteja. Talvez a gente esteja caminhando para lá, mas não era como era. Grande magia, grande bruxaria. Que atmosfera tinha aquele lugar? O templo de Diana, o Artemis dos Efésios. 130 metros de comprimento, 70 metros de largura. Todo o seu telhado era feito de mármore branco polido que refletia o sol. Ele era um Taj Mahal no seu esplendor. Esse templo, uma das maravilhas do mundo. Ele tinha 127 colunas incríveis, todas de mármore branco, cheia de pedras preciosas. Tão caras eram essas colunas, que tinham 30 metros de altura, tão caras, que cada coluna um rei teve que dar. Um rei que era vassalo do Império Romano, porque era caro demais. Aquele mármore branco da coluna e cravejado com pedras preciosas, 127 colunas. Incrível, incrível. E esse templo era central na vida de Éfeso, com milhares de sacrifícios de animais acontecendo diariamente, mas ele também era o centro político, era lá que ficava, era a Brasília do lugar, onde os políticos faziam as leis e faziam as coisas, as negociatas, as corrupções, essas coisas que político faz, era lá, no templo, nesse grande lugar. Mas não só isso, ele também era o centro financeiro da Ásia, era onde o pessoal negociava, bolsa de valores, era tudo lá. Ele é o centro político, é o banco central, e então toda a vida artística girava em torno daquilo, todo o entretenimento, era a grande metrópole da Ásia. Era o lugar onde todo mundo que sonhava, ajuntava dinheiro, se aposentar e morar. Sabe esses lugares assim? Todo mundo quer morar? Éfeso era o lugar. E sua deusa, Diana, era a deusa da fertilidade, a deusa da magia e a deusa da astrologia. Por isso que isso aqui é um beco diagonal de verdade, não é? Mais esplendoroso que o Gringotes. Então, toda a forma de superstição que a mente humana pode conceber, em bruxaria, astrologia, todas essas coisas estavam lá. Então, todos os maiores, os principais magos, bruxos, necromantes, adivinhadores do Império Romano estavam em Éfeso. Era o lugar para os melhores bruxos, os melhores necromantes, os melhores magos. Junto tudo isso se juntava mais algo esquisito. Em volta do templo, 200 metros para todos os lados em volta do templo, era um terreno seguro, onde ninguém podia ser preso. Então o cara podia ser procurado, mas se ele estivesse ali, era proibido alguém ser preso. Então imagina o tipo de gente que ficava lá, né, que gostava daquele lugar. Some isso! Aqui a Diana era uma deusa da fertilidade, então era cheio de prostitutas sacerdotisas aquele lugar. E os bacanais não eram bacanais, era uma maneira de cultuar o Deus, era uma coisa sagrada, era uma coisa que a cidade via como algo fundamental na adoração da sua deusa. Então pense em Éfeso como o epicentro da bruxaria, da degradação oral, o lugar onde criminosos gostavam de ficar porque não podiam ser presos, e políticos se ajuntavam, e a política era feita, os artistas estavam. Ele era o centro cultural da Ásia, o grande centro. Era o Louvre,
não é? Onde você realmente queria estar, onde tudo estava acontecendo, sabe? O cara quer morar em Manhattan, assim. Éfeso era isso, com aquela tentativa de manipular o mundo espiritual, para o seu casamento ser bom, para matar seu inimigo, para ter uma boa colheita, para ter filho, para engravidar, todos esses encantamentos, rituais, invocações, que o incansável apetite do ser humano supersticioso tem por artes mágicas, magia, bruxaria. Então Éfeso era um formigueiro cultural. Toda essa magia enriquecia todo mundo ganhava muito dinheiro, todo mundo estava ficando cada vez mais rico, a cidade era rica, e tudo girava em torno disso, isso girava uma fortuna, e todo esse grande negócio se verá em breve ameaçado pelo Evangelho. Então, tudo que Paulo via, quando ele chegou lá, nesse mundo da magia, da sexualidade totalmente depravada, como uma coisa santa, como uma coisa sagrada, era essa degradação final. E Paulo, então, ficou ali 3 anos, como está em Atos 18 a 23, até Atos 21, 17. E, então, Paulo tinha um profundo conhecimento de Éfeso. Ele ficou 3 anos lá, pregando e fundando essa igreja. E ele conhecia aquelas pessoas que Deus chamou lá naquele lugar. E ele amava aquelas pessoas. E aquela cultura inteira se voltaria totalmente contrária ao Evangelho. Porque o Evangelho, é óbvio que não tinha nada a ver com a cultura. Hoje nós achamos isso horrível, porque tudo que a gente quer é se conectar com a cultura. E foram 3 anos cheios de grandes e impressionantes histórias. Nós podemos lembrar de algumas. Por exemplo, os filhos de Seva, que eles eram exorcistas. Lá tinha esse tipo de coisa. E eles, quando viram Paulo, quando eles viram o poder que Paulo pensaram, a gente pode incluir no nosso poder de exorcismo, hein? Vai dar uma incrementada no nosso trabalho. Então eles começaram, vamos botar esse nome de Jesus, isso é uma invocação boa, hein? Isso é uma invocação nova. Isso dá poder ao negócio, isso realmente funciona. E a Bíblia diz assim, por exemplo, em Atos 19, 15, 16, um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus, pelados e feridos. Então tem essas histórias incríveis que aconteceram em Éfeso. Então lembra a grande multidão de convertidos que se arrependeram, foram transformados, foram regenerados. Então lá todo mundo comprava livro de magia, livro de poções. É por isso que eu estava falando do Beco Diagonal. As pessoas compravam livro de poções, livro de magias, de encantos, aquela coisa para você botar atrás da porta do outro, para se enterrar no quintal. Tudo isso era vendido o tempo todo. Livro de encantamento, livro de bruxaria, livro de necromância, livro de tudo, livro de astrologia. E aí as pessoas se converteram, a quantidade de pessoas se converteram, e a Bíblia diz que eles resolveram queimar tudo que eles tinham comprado durante a vida. Todos os seus livros sobre bruxaria foram queimar aquilo. E a quantidade era tão grande de coisas que aquilo valia uma fortuna. Uma fortuna. A Bíblia diz assim, em Atos 19, 17 e 20, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Isso para todo mundo ver. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Isso é queimar uma fortuna, queridos. É pegar um montão de dinheiro e queimar. As pessoas que se converteram pegaram seus livros lá de magia, de bruxaria, seus encantamentos, suas poções, suas coisas, e fizeram uma grande fogueira lá na cidade. Então a cidade entrou em polvorosa. Toda a indústria da cidade que vivia rica não gostou nada disso. Então Atos 19, 20 e 40 diz, houve então uma união de todos a indústria e os ourives, por exemplo, que ganhavam tanto dinheiro e se revoltaram porque o evangelho pregado por Paulo estava destruindo completamente tudo que eles achavam grande, importante naquele lugar. Toda essa coisa maravilhosa da cultura estava indo por água abaixo, tudo porque Paulo estava pregando. Então há um paradoxo aqui. O evangelho que traz liberdade, segurança, traz paz, foi uma ameaça total à vida cultural daquela cidade. E aquela cidade percebeu que a vida cultural dela e o evangelho eram incompatíveis. A vida cultural da nossa cidade e o evangelho também são incompatíveis, mas nós tentamos fingir que não é. E, na verdade, nós odiamos que a cultura pense isso de nós, que a nossa vida e a vida que a nossa cultura leva é incompatível. As crenças deles e aquilo que nos dirige é totalmente incompatível. Mas essa é a realidade.
E a Bíblia diz em Atos 19, 27, não somente há o perigo da nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Então imagine uma multidão toda revoltada, milhares de pessoas gritando durante 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Eles ficaram tão revoltados que houve esse protesto na cidade. A Bíblia diz assim em Atos 19, 34, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Então Paulo teve que ser tirado da cidade. É assim, queridos, o que aconteceu naquela grande cidade da bruxaria, da magia, da prostituição, foi assim. Pense então em Paulo, muitos anos depois, alguns anos depois, preso, lembrando de tudo que aconteceu lá, toda a história, aqueles 3 anos, as pessoas que se converteram, os irmãos que estavam lá, tudo aquilo que continuava existindo, e naquele lugar eles tinham que lembrar as lembranças das lutas, a posição demoníaca, as grandes vitórias. Então Paulo pega a sua pena na cadeia e ele vai escrever para aqueles irmãos. Ele sabe que aqueles irmãos ainda vivem à sombra do grande templo de Diana, vivem sobre aquela mesma atmosfera, né? Totalmente anti-Deus. Então, sua carta é cheia de ensinamento sobre poder espiritual disponível naquela grande guerra espiritual, que todos aqueles cristãos viviam ali, sendo tratados com violência, sendo tratados com prisões, sendo tratados com desprezo, e nenhum deles estava arrasado, desesperado, essas coisas assim, que a nossa geração, não é só o mundo que a nossa geração é que é mimimi, não, todos os crentes pegaram isso do mundo, né? Nós somos muito frágeis, né? Tudo é frágil, tudo é difícil, tudo é horrível. Nós somos a geração que tem mais remédio, que vive mais, que tem remédio para tirar a dor, mas a gente só vive, estou morrendo. Mas, assim, é a geração que mais sofre. Os jovens sofrem, os adolescentes sofrem, os velhos sofrem, mas é a geração que menos sofre de verdade em comparação às outras. Eles vão rir de nós, não é? Com nossos remédios, nossos antibióticos, nossas operações cardíacas, nossa expectativa de vida de 70 e poucos anos, 80 anos. O mundo ia rir de nós, essas pessoas iam rir de nós. Eles eram verdadeiros peregrinos ali, eles deviam viver lá, no meio daquela escuridão. E qual é a primeira coisa que Paulo vai dizer a essas pessoas? Depois que ele pegou a sua pena, ele começa com a grande doutrina da eleição. Você vê, até hoje tem cristão com dificuldade com a doutrina da eleição. Uns, porque não acreditam, ficam até chateados com isso. Não gostam mesmo. Grande parte dos que se dizem cristãos, esses pagãos que viveram em Éfeso, compreendiam perfeitamente isso. Outros que dizem crer, não conseguem compreender, de tal maneira que eles fazem da eleição um grande problema. Porque eles fazem a eleição fazer com que várias doutrinas bíblicas se batam. Eles não conseguem. Tem gente, é o seguinte, ou o cara é legalista ou ele é antinomiano. Ele nunca consegue estar na verdade. Não consegue. É impossível. O cara é legalista, 30 anos na igreja legalista. Não entendia nada das doutrinas da graça, da verdade, da salvação pela graça. Agora ele entende. Agora ele está lá do outro lado. Agora ele entendeu tudo errado. Agora ele começou bem, logo está ruim. Igual o pessoal da igreja dos Gálatas, que Paulo diz, como tão depressa vocês abandonaram o evangelho e estão lá no outro lugar. Então, assim. Então, Paulo pega a sua pena na cadeia para essas pessoas que viveram, nasceram nessa cidade, no meio desse caldo cultural horroroso. Ele pega e diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, de 3 a 6. A linguagem é clara, a linguagem é forte. Ele queria que esses pontos estivessem firmes, a eleição, por exemplo, o plano eterno de Deus no coração dessas pessoas, que viveram a maior parte das suas vidas adorando aquela deusa, com aqueles livros de bruxaria, com aquele culto à fertilidade, achando que aquelas relações sexuais bestiais era uma forma de adoração. E essas pessoas
estavam aqui, em Cristo, eles tinham sido eleitos, eram filhos de Deus, eleitos para serem santos diante de Deus. É isso, em Cristo eles tinham livre acesso a todos, nele vocês têm toda sorte de bênçãos espirituais. Essa é a linguagem, é uma linguagem alta, que grande parte das pessoas hoje não conhece. Mas essas pessoas conheciam, depois de ficarem só 3 anos com o apóstolo Paulo, vindo da mais profundo paganismo. Em Cristo, o destino eterno deles estava garantido para sempre. Eles não eram vulneráveis a nenhum poder. Para o apóstolo, os crentes em Éfeso, como nós agora, a doutrina da eleição é fundamental para nossa relação com todas as coisas, para nós entendermos todas as coisas. Então, é a nossa prioridade, nossa seriedade está focada nisso, para que eles vivessem naquela grande feira da vaidade, que era Éfeso, com aquele mundo de coisas que eram totalmente antagônicas a Deus, para que eles vivessem de uma maneira que Deus fosse glorificado, Cristo exaltado. Isso era fundamental. Então, olhe como eles viviam suas vidas, eles viviam à sombra daquele templo. Continuava, todas essas coisas que eu descrevi quando Paulo chegou lá, continuavam acontecendo, o templo estava lá. E Paulo diz isso: ora, aquele que é poderoso para... ecoando aquilo que Judas disse, ele está dizendo para essas pessoas que essas verdades vão manter eles assim, guardados de tropeçar e viver uma vida santa naquele lugar. Como Judas diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Então pense, como cada membro da igreja, vocês são membros de Jardim da Luz, ou estão aqui hoje junto conosco. Pense como cada membro de Éfeso viveu antes de Paulo chegar lá. Viveu com aqueles livros de bruxaria, viveu naqueles encantamentos, viveu naquela prostituição sagrada, entre aspas, viveu essa vida horrível. Eles estavam acostumados a pagar muito dinheiro para fazer feitiços contra o outro, feitiços para si, feitiços para o seu casamento, feitiços para os seus filhos se darem bem, feitiços para tudo, tanto para coisas ruins como para coisas boas. Eles estavam dando dinheiro para... Você vê, eles tiveram que queimar uma fortuna daquilo que eles compravam, para quebrar um presságio ruim. Alguém colocou um troço em mim, alguém jogou uma feitiçaria em mim, então agora eu vou ter que quebrar essa feitiçaria, então pagando um bruxo melhor para cortar a bruxaria do bruxo do mal lá. E eles gastavam dinheiro para frustrar o impacto dos espíritos nas suas vidas. Eles viviam assim, eles precisavam da deusa da fertilidade para fazer a plantação crescer, o comércio funcionar, e dinheiro fluir, e as mulheres engravidarem, e a prosperidade continuar. Imagine então como o grande ensino de Paulo foi notável para essas pessoas. O destino eterno deles não estava na mão de espírito nenhum, mas de um Deus eterno, que tem um plano eterno, que tem um decreto eterno, que elegeu pessoas na eternidade, e nenhum poder espiritual caprichoso pode fazer nada para impedir isso. O destino deles descansava para sempre seguro na mão de um Deus que amou eles em Jesus Cristo, que em Jesus Cristo os predestinou, que em Jesus Cristo os chamou, que em Jesus Cristo ia santificá-los, ia fazer eles viver para a sua glória no meio de Éfeso, como o cordeiro no meio daqueles lobos todos, aqueles leões. Então é isso, seu futuro agora era seguro. Eles não tinham mais medo, eles não tinham medo de mais nada. Eles queimaram todas as coisas sobre bruxaria, eles iam viver de maneira ousada. Aquele portanto, vocês devem andar com o andar digno da vocação celestial em Éfeso, no meio dessa cultura, no meio dessas pessoas. Vocês devem viver de maneira que Jesus seja glorificado. Vocês devem viver de maneira que mostre às pessoas que Jesus é a delícia da alma de vocês, o tesouro de vocês, a única coisa que vocês têm, a única coisa que vocês realmente precisam. Vocês estão em uma relação com Ele de unidade, porque nele Deus predestinou vocês para estarem nele para sempre. O que Paulo está dizendo é que nenhum poder espiritual, nenhuma pressão cultural nunca ia fazer eles se desviarem, nunca ia afastar eles da verdade. Não importava o que aquela cidade fizesse, não importava quão promíscua ela era, não importava se a sexualidade lá era de completa depravação, não importava se todas as coisas lá eram extremas. Eles iam viver uma vida de santidade, por causa desse poder, por causa da habitação. E ele estava ecoando o que ele disse aos romanos: e aos que predestinou, ele também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou, ele também glorificou.
Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas pressões culturais, Paulo, não são nada. Esses poderes espirituais não podem nada contra vocês. Cada cristão em Éfeso vivia na constante murmúrio daquelas promessas culturais de prosperidade. Isso aqui quer viver, isso aqui quer aproveitar a vida. Nós estamos vivendo das feitiços, das magias. Outras coisas enfeitiçam a nossa cultura, né? Capturam, nos hipnotizam, nos prometem, se você tiver isso, você vai ser o cara, você vai ser feliz. Então, é isso. O mundo, a espiritualidade, seu casamento, sua família, seu ganho pessoal, tudo ele estava atrelado àquela vida, e agora eles não tinham mais nada disso, tudo estava atrelado a outra coisa. E a única resposta possível para que pessoas vivessem naquela cidade que os odiava, naquela cidade que prendia eles, que tirava a coisa deles, naquela cidade que vivia na mais profunda prostituição, na mais profunda decadência moral, na mais profunda vida supersticiosa, de magia, de bruxaria. A única coisa que faria eles ficar firmes é que eles nunca poderiam encontrar algo que fosse páreo para a graça de Deus que habitava neles, que santificava eles, que fazia eles nova criatura. E nem a morte, nem as pressões, nem eles apanharem, nem eles serem presos. Como Paulo diz, ele está dizendo: eu, o prisioneiro do Senhor, estou na cadeia, está tudo bem, estou em Cristo, estou deprimido na cadeia. Provavelmente não vou sair da cadeia, eu posso morrer na cadeia, mas eu estou satisfeito, não é o que ele disse quando escreveu aos Filipenses. Eu sei estar bem, quando tudo está bem, sei estar bem na cadeia, por causa de Cristo. Eu estou em Cristo, eu estou na cadeia, mas estou em Cristo. Vocês estão em Éfeso, mas estão em Cristo. Éfeso é terrível, mas vocês não estão só em Éfeso, vocês estão em Cristo. Eu sou o prisioneiro, mas sou o prisioneiro do Senhor. Eu estou em Cristo na cadeia, está tudo bem. Nenhuma dessas coisas podem nos fazer realmente mal. Então ele diz, por exemplo, em Efésios 6:12, pois nossa luta é contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade deste mundo tenebroso. Ou algumas traduções dos lugares celestiais, que não é a melhor tradução. A melhor tradução é essa mesmo, deste mundo tenebroso. Imagine, era assim, essa era a atmosfera de Éfeso. Ele diz: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais, não algumas. Não entender a doutrina da eleição é terrível. Você vê, essa é a primeira doutrina, nós falamos sobre ela na semana passada. Essa é a primeira doutrina que ele vai escrever para essas pessoas. Se você não entender isso, você não entendeu nada. Pedro diz assim em 2 Pedro 1,10, porque, como eu disse, cada vez mais eu descubro que menos pessoas compreendem essas doutrinas. Não só entre as multidões, grande parte dos cristãos que não conhecem nada sobre as doutrinas, mas aqueles que deviam entender, porque dizem que se alegram nelas, que as estudam. Pedro diz assim, por exemplo, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme o vosso chamado e a vossa eleição, porque fazendo isso vocês nunca vão tropeçar. Você pode pensar, como assim, Pedro? Fazer firme a minha eleição? O homem não é eleito na eternidade? Como é que é isso? Estou eleito, acabou, não tem que fazer firme a minha eleição. Firme. O que é isso? Fazer a minha eleição firme. Eu sou um eleito. O problema é que você estava na eternidade. Os eleitos foram na eternidade, você estava lá na eternidade. Os eleitos têm seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, mas você já deu uma olhada no livro? Não, você não deu. Ninguém deu. Você não está lá porque você disse que está. Pedro está dizendo. Não. Ele diz, portanto, pelos seus frutos conhecereis. No versículo 20. E no 21 ele diz, desculpa, empurrei e saiu. O que Pedro está dizendo é o seguinte, você vai colocar sobre a fé a virtude, você vai colocar sobre a virtude o domínio próprio, essas coisas vão crescendo em você e isso faz firme, porque esses são os frutos certos, é a evidência, se você não tiver isso, então você não tem nada, porque só tem todas as bênçãos espirituais, quem está em Éfeso, quem está em Jardim da Luz, quem está em Cristo, Então, Jesus, por exemplo, diz assim, em Mateus 7, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Você vai perguntar, Jesus, o que é isso? O que você está falando?
Então ele diz, você perguntou, ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos, nós não expulsamos demônio, nós não fizemos isso e aquilo. Então eu lhes direi claramente, nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca conheci vocês, vocês nunca foram eleitos. Mas nós pregamos, nós estávamos fazendo as coisas. Nunca conheci vocês. Você vê, mas para muitas pessoas, elas ficam chocadas com o que Jesus está dizendo, mas essas pessoas não creram, elas não foram regeneradas, elas não foram justificadas. O que aconteceu? Será que Jesus não entende a doutrina da justificação? Ou então a parábola dos solos, não é? Jesus diz, dá solos, que a semente caiu, ela cresceu, assim, aí. Essas são as pessoas que recebem a palavra com alegria, elas creem, ficam felizes, mas aquilo tudo é sufocado, porque o coração delas está cheio de amor a tudo que o mundo continua amando, o dinheiro, o endeusamento do sexo, todas as coisas. Mas elas receberam com alegria, mas elas creram. Então Pedro está dizendo o seguinte, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme. Você, como, Pedro? Manifestando essas marcas, ele diz, o divino poder nos deu todas as coisas que nós necessitamos para a vida e piedade, que é uma vida diante de Deus, por meio de pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por sua própria glória e virtude. Nós temos o pleno poder para viver em vida, uma vida de piedade, pelo poder daquele que nos chamou, por seu poder e virtude, a sua glória e virtude, que é poder, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pelo desejo do homem. Por isso, no versículo 5, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o poder. Ela crescer forte. A virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Então ele diz, porque se essas qualidades estiverem crescendo em vossas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, é cego e nunca entendeu nada sobre a purificação dos seus pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, vocês jamais vão tropeçar, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 10 e 11. Esses dias eu estava lendo, eu estava vendo alguém dizer, querendo defender a doutrina da graça, a doutrina da eleição, dizendo o seguinte, independente do que nós venhamos fazer, nossa segurança é eterna. Essa é a declaração mais absurda que alguém pode dizer, que independente do que eu fizer, eu tenho a segurança eterna, porque isso nega tudo o que a Bíblia diz, tudo. É triste. Todas as doutrinas da graça, elas devem estar juntas, e você não pode entender nada nelas que faça elas se chocarem. Então, como eu disse, por exemplo, só aqueles 5 pontos, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível, que acaba com o quê? Com a perseverança dos santos, tudo junto. Então, uma vez alguém me disse assim, eu estou falando de eleição e você está falando de perseverança. Você vê, ele acha que tem um problema entre as duas doutrinas. Ele não percebe que uma doutrina leva inexoravelmente a outra. É igual alguém fala para mim assim, você está falando de predestinação, eu estou falando de glorificação. Então, mas é isso mesmo, começa lá com Deus predestinando e acaba lá na glorificação. Não tem nenhum, elas não estão brigando, essas doutrinas, elas estão juntas. Então, independente do que nós venhamos fazer, nós temos segurança eterna. Todos aqueles que Deus predestinou vão ser salvos, queridos, estão salvos. Estão sendo salvos e vão ser salvos. É o que a Bíblia diz. Ninguém desse grupo vai estar perdido. Ninguém. Eu não perdi um sequer. Por isso que Paulo começou com essa grande doutrina para aquelas pessoas no meio daquela cidade. Mas
Por que o nome é perseverança dos santos? Por que outros chamam de graça perseverante? Porque essa graça faz eles perseverar. É por isso que Paulo escreveu como é que aquelas pessoas iam perseverar em Éfeso, no meio daquela prostituição, no meio daquela decadência moral, daquele amor ao dinheiro, daquela feitiçaria, de todo mundo querendo fazer encantamento para ter um grande romance, grande sexo, grande dinheiro. Como é que as pessoas iam viver em santidade lá? Como eles iam viver aquilo que Paulo vai falar no capítulo 4, 5 e 6? Como? A eleição, eles estavam em Cristo, eles tinham toda sorte de bênçãos espirituais, toda sorte. Não pense, não há nenhuma bênção espiritual que alguém que está em Cristo não tenha, ou não está em Cristo. Eu tenho algumas, mas tem muitas bênçãos espirituais que eu não tenho. A bênção espiritual não é distribuída assim, Deus coloca você em Cristo, é nele que estão as bênçãos, todas. Só ia faltar uma a você se não tivesse em Cristo, mas nele estão todas as bênçãos, ele é o tesouro. Então você tem que ter uma verdade que se encaixe com o que Jesus diz. Toda a verdade tem que encaixar. Jesus, por exemplo, diz assim em Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Sua doutrina pode afirmar isso? Ou você pode dizer, isso é estranho, hein? Estou achando estranho isso. Quer dizer, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Se você não for fiel até a morte, não tem coroa? O que a Bíblia está dizendo? É que todos os eleitos vão ser fiéis até a morte. Essas declarações de Jesus não estão entrando em contradição com o que a Bíblia diz. Porque os santos perseveram. A Bíblia diz que você vai ser fiel até a morte e você recebe a coroa da vida, porque todos os eleitos vão ser fiéis até a morte. Todos. Não é assim. A doutrina não nega o que Jesus está dizendo em Apocalipse, não diz assim, se você não for fiel até a morte, você vai receber a coroa a si mesmo. A Bíblia está dizendo isso. Se você não tiver uma verdade que se encaixe nisso, você perdeu o Evangelho, você não entendeu. 1 Coríntios 15, 1 e 2, Paulo, não me venha dizer que Paulo tem dificuldade de compreender as doutrinas, porque ele é a fonte da revelação dessas doutrinas. Você tem que citar o que para falar delas? Romanos, Efésios, não é assim? Você tem que citar Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, 1 e 2, irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês creram em vão. Paulo disse que existe gente que crê em vão. O crer que não faz alguém perseverar foi crer em vão, foi inútil, não foi o verdadeiro crer, não é a fé salvadora. Paulo está falando isso para uma igreja. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. É inútil o que vocês dizem crer. Ele está dizendo exatamente o que Jesus disse, que as pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, ele vai dizer, eu não conheço vocês. Eu nunca conheci vocês, vocês creram que foi em vão. Nunca conheci vocês. Vocês também nunca me conheceram. E se você apegou, o que ele está dizendo é o seguinte, se você creu em vão, é porque quando você creu, isso era uma falsa profissão de fé. Você era um cristão nominal. Você nunca creu. É o que Jesus está dizendo lá. O cara diz, não, mas eu expulsava demônio, eu estava na igreja lá, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Nunca um eleito vai ouvir isso, é óbvio, não é? Por isso que Paulo está falando sobre essa grande doutrina lá. É a certeza plena de que Deus vai terminar as coisas que Ele fez. Jesus conta uma parábola dos solos. Ele diz assim, quando é o que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz mesmo, permanece um pouco de tempo. Quando surge a tribulação ou a perseguição, problemas, logo ele enfraquece. Esse é um solo. Outro foi semeado entre espinhos, mas eles acreditam, eles creem, mas quando a preocupação desta vida, o desejo de ganhar dinheiro, o desejo de vencer na vida, afoga isso, sufoca essa verdade. É isso que Paulo está dizendo, para que se vocês são assim, vocês creram em vão, vocês creram em vão. Esse não é o crer.
Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. É o que Jesus estava dizendo. O que significa? Uma falsa crença, uma vinda a Cristo por razões que não incluem um amor à sua glória, como a coisa única e mais valiosa da sua vida. Que agora, como Pedro vai dizer, ainda que vocês sofram agora, estejam contristados por várias provações, e continuem sofrendo, vocês creem para provar que a fé de vocês, provada na fornalha, é genuína, e vocês, embora não tendo visto Cristo, exultam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Então quer dizer que a fé de vocês é genuína, diz Pedro. Esses são os agentes da revelação, Pedro, Paulo, e quem revelou a eles? Cristo falando. Quando um cristão sofre, todas essas verdades explodem. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação e problemas. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e cheia de glória. Essa verdade que Pedro está dizendo é a única verdade que vai manter os crentes em Éfeso. É o poder daqueles que foram eleitos por Deus que está operando neles. A evidência, diz Paulo, que a nossa fé é genuína é que nós nos apegamos à palavra de Deus. Quando? Todo tempo. Quando eu estou solto, quando eu estou na cadeia. Quando eu estou saúde, quando eu estou sem saúde. Quando eu ainda tenho uma expectativa de vida de muitos anos, ou quando o médico diz que eu não tenho mais. Acabou, a vida está acabando aqui, no mundo. Do mesmo modo, Paulo diz assim em Colossenses 1, 21 e 23, antes vocês estavam separados de Deus, antes. Se você é regenerado, você não está mais separado de Deus. E em suas mentes, vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Justificação, reconciliou vocês pelo corpo. Acabou, judicialmente, mediante a morte dele, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ou seja, justificação, é sobre isso que ele está dizendo. No 23 ele diz, desde que... Às vezes você pensa, puxa vida, não podia ficar sem isso. Esse desde que estragou tudo, estava bom até aí. Mas é Paulo falando, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, porque essa é a fé dos eleitos, ela sempre fica firme, ela sempre é alicerçada. Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha eterna, é lá que eles foram edificados. Por isso que Jesus conta a parábola que tem gente que edificou a casa na areia, mas quando edificou a casa nele, pode vir o temporal, e ele está lá firme. Pode vir o temporal de a casa dele não ser destruída, por causa da rocha. Então a rocha é Cristo, a pedra angular. Então Paulo diz assim, Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, ou seja, não há mais nenhuma acusação. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele está dizendo isso, é isso que ele está falando, justificação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Aqui a esperança do Evangelho, que a justificação produz, não é o que Paulo disse lá, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não somente nisso, mas também nas tribulações. Por quê? Porque nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. Então ele está dizendo aqui, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É esse Evangelho que eu prego. Eu não prego outro evangelho, eu sou ministro desse evangelho. Paulo está falando aos Colossenses. E novamente, em 2 Timóteo 2, 1, 12, ele diz, esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Você vê, o que Paulo prega não está em contradição com o que Jesus disse. Ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida, porque Paulo sabe que os eleitos vão fazer isso, Jesus também. Ele diz, todas as ovelhas que meu pai me deu, eu não perdi nenhuma, elas perseveram, elas vão até um fim, elas me amam, eu sou o tesouro delas, elas ganharam um novo coração, elas têm um coração circuncidado, é o que nós cantamos, essa era a promessa da nova aliança.
Elas nunca vão se afastar de mim, nunca, é o que Deus diz. Eu vou dar um novo coração para que eles nunca se afastem de mim, nunca, não importa o que vai acontecer. Éfeso era horrível, horrível, mas nunca os eleitos vão se afastar de Deus em Éfeso, nem em Campo Grande, nem em lugar nenhum. Os eleitos não dizem, não importa o que eu fizer, não importa como eu viver, os eleitos não dizem isso. Os eleitos querem viver para Cristo. Ele diz que para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. O eleito não diz, não importa como eu viver, ele diz assim, a minha vida é Cristo. Eu morri com Cristo e agora eu sou achado nele. Eu desejo ter comunhão com o sofrimento de Cristo. Paulo chega a dizer, até que complete em mim as aflições de Cristo. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. E você vê, nenhuma doutrina do apóstolo, que Deus revelou através do apóstolo Paulo, que Jesus falou diretamente, ou falou através dos seus apóstolos, ela não entra em choque uma com a outra, queridos. Paulo é que fala, é o apóstolo que falou sobre justificação em todos os lugares, é o que falou sobre eleição, é o que falou sobre perseverança, é o que falou sobre crer em vão. É a mesma pessoa, e ele fala com a mesma autoridade. E você não pense, porque tem gente que é tão duro que diz assim, mas esse é Paulo. Esse cara não é crente, né? Mas tem gente que já diz isso assim. Mas Jesus diz assim, em Marcos 13:13, eu penso que vocês acreditem que Jesus entende das doutrinas que estão na Bíblia. Ele diz assim, em Marcos 13:13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Você vê? Ele não diz assim, se você não perseverar, você vai ser salvo a si mesmo, porque eu sou Cristo. Ele não diz isso, ele diz, eu sou Cristo. Eu não perco nenhuma das minhas ovelhas. Mas ele mesmo diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E depois da sua ressurreição, ele disse às igrejas, a quem vencer, eu concedo comer da árvore da vida, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, diz João, todo. Então ele diz, quem vencer, eu vou dar a coroa da vida, porque todos aqueles que nasceram de mim vão vencer, só eles vão vencer. Mesmo aqueles que dizem alguma coisa a respeito de mim, eu vou ter que dizer para ele naquele dia, eu nunca te conheci. Nunca te conheci, mas não os eleitos. Então ele diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida, conforme está em Apocalipse 2:17, 25, 26, Apocalipse 3:5, 11, 12, 21. É por isso que a última doutrina da graça é a perseverança dos santos. É por causa da eleição, é por causa do chamado eficaz, é por causa da expiação. Tudo isso é eficaz no homem, é por causa da predestinação, é por causa do chamado. Tudo isso é eficaz. É óbvio que perseverar não é que esses cristãos em Éfeso, em Colossos, não tiveram dias de escuridão, dias de dúvida, dias de dificuldade, mas todas elas, nenhuma delas podia vencer o poder que estava neles. Não é? Por isso que aquela oração de Marcos 9:24, eu creio, Senhor, mas ajude na minha incredulidade. Ele está dizendo, olha, eu creio, mas minha fé não é tudo que devia ser. Me ajude mais, me ajude mais. Eu quero continuar crescendo assim. Não é uma oração contraditória, eu creio, mas ajude na minha incredulidade. Ele está dizendo, na minha fé há muita imperfeição ainda, eu sei que há um espaço imenso para crescimento nela, sim, mas eu creio, e é por isso que ela vai crescer, porque eu creio. É por isso que eu vou de um grau de glória para outro grau de glória, porque isso é real, está crescendo, está vivo, a natureza divina, como Pedro disse, está em nós. Então, a vida de nenhum servo de Deus é um gráfico constante. Você pode olhar para a vida de Pedro, de Davi, de Abraão. É por isso que 1 João 1, 8 e 9 diz assim, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é por isso que o nome é perseverança. Deus, como nós falamos, Ele cancela o poder, Ele destrona o poder
do pecado cancelado, mas você vai ter que mortificá-lo. É isso que os santos fazem. Por isso que Paulo diz, eu não julgo que tenha alcançado, mas eu deixo as coisas que ficaram para trás. Se você tem um chamado soberano, ele diz, eu deixo as coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo do chamado soberano. Cheguei lá ainda, mas eu estou prosseguindo. Essa é evidência, eu estou crescendo. Nada, por fim, para o que está acontecendo. Então, pertencer a Cristo é uma coisa sobrenatural, queridos. Não é só um assentimento intelectual, como eu disse, é a promessa da nova aliança. Jeremias 32, 40 diz, e farei com eles uma aliança eterna, uma aliança que não quebra jamais. Por quê? Porque eu não vou ligar. A aliança vai ser eterna por causa do seguinte, ela vai durar para sempre. E por que ela vai durar para sempre? Porque eu não vou ligar, eles podem fazer qualquer coisa, viver qualquer vida, e eu vou ficar aliançado a si mesmo. Isso não era uma promessa boa, vamos ser sinceros. A promessa é assim, e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim, nunca. Esses são os filhos de Deus, esses são os eleitos. Os santos não são marcados profundamente pelo que eles fazem, mas pelo que eles são. Eles são filhos de Deus, eles nasceram de novo, eles estão em Cristo. O que eles fazem é só um resultado disso. Não é o que eles fazem que fez eles ser essas coisas. Quem fez eles ser essas coisas é Deus. E Deus está produzindo o que eles fazem. Eles nasceram de novo, eles são uma nova criação, eles estão em novidade de vida. Esse é o trabalho de Deus, é um trabalho irrevogável. Mas o fruto desse trabalho é a obediência. Por isso que Pedro está dizendo, fazer firme, porque essa é a evidência. Os santos de Deus, eles perseveram, eles são fiéis até a morte. Eles são quem? Todos. Por causa de Deus. Deus está com eles, Deus quer que eles lutem, Deus quer que seja assim. Deus não quis que o seu próprio filho fosse caminhando no caminho do Calvário. Então, ele não nos tirou do mundo, mas ele nos livrou do mal. Eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós somos livres. É como ele intercedeu por Pedro. Pedro, eu já orei, a sua fé não vai ser destruída. Não pode, por quê? Porque eu orei. Ele está à direita do Pai fazendo o que por nós? Intercedendo. É impossível, Pedro, a sua fé não vai desfalecer. Vai ser terrível o que você vai experimentar daqui a pouco, mas logo você vai estar pregando lá em Jerusalém, daqui a poucos dias, sabe? Vai ser algo totalmente incrível. Você vai ser o primeiro pregador da história da igreja, porque a sua fé não vai desfalecer por uma razão, Pedro, porque eu intercedi por você, e a sua fé não vai ser destruída, não pode. A luta finalmente sempre é vencida. Os efésios precisavam ouvir isso. Eles viviam em Éfeso, eles iam continuar vivendo à sombra daquele templo, daquele mundo totalmente anti-Deus, daquele mundo de bruxaria, de sexualidade depravada, da maneira mais depravada e mais pública do que nós podemos imaginar hoje, como um culto a Deus, como devoção. Então, nenhum cristão atinge a perfeição no mundo, nada. A Bíblia nunca vai deixar você pensar dessa maneira. Paulo diz assim, não que eu já tenha obtido, ou seja perfeito, mas eu insisto para torná-lo meu, porque Cristo Jesus me fez seu. Eu não sou perfeito, eu não cheguei ainda, mas eu estou andando para frente, eu estou prosseguindo para o alvo. É óbvio que quando ele chegou no final, ele pôde dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, e guardei, porque os eleitos, todos vão dizer a mesma coisa, terminei, cheguei no fim, guardei a fé, só me resta receber a coroa, Paulo diz. O que Jesus tinha dito lá? Quem perseverar até a morte, dá-te a cor da vida. Paulo está dizendo, cheguei no fim, porque os eleitos chegam no fim. Ele está preso, ele está escrevendo para essa igreja, ele está falando sobre eleição. Nenhuma doutrina na Bíblia entra em contradição, queridos. Quando a Bíblia diz assim, por exemplo, em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que ela quer dizer?
que alguém vai ver a Deus sem santificação? Não, o que ela está dizendo é que todos os santos vão ser santificados. A glorificação é o final do processo de santificação. A hora que eu morro é a hora mais importante da minha vida, é a hora que eu vou ser glorificado. É o fim do processo de santificação que começou no momento que eu fui justificado. É o momento mais glorioso da minha vida. Eu vou ver a face de Cristo e então eu conhecerei como sou conhecido. Isso é a minha morte. Por isso ele diz seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai ver, ninguém. Ah, mas comigo não tem esse negócio de santificação, mas eu vou ver. Você é um tolo. Você acredita na Bíblia, você destrói todas as verdades bíblicas. Paulo diz assim em Romanos 8:13. Paulo começa Romanos 8:1, de que maneira, queridos? Com o versículo talvez seja o mais famoso da Bíblia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe? É o brado final da justificação pela fé. Mas quando ele chega no versículo 13, ele diz: se você viver de acordo com a carne, você morrerá, você não está vivo. Mas se pelo Espírito você mortificar as ações do corpo, você viverá. O que ele está dizendo? Que todos os que não estão condenados, estão em Cristo, eles vão mortificar a carne, porque eles estão habitados pelo Espírito de Deus. Se pelo Espírito, se o Espírito do Deus Altíssimo, que é santo, habita em vocês, para que lugar ele está dirigindo vocês? Ou então Gálatas. Gálatas é um livro que foi escrito porque as pessoas estavam indo para um caminho do legalismo. Então você espera o quê? Porque eu já disse assim, as pessoas ou vão ser meio antinomianas, como lá em Corinto, que eles pensavam, não podemos viver aqui, podemos nos prostituir, eu posso ficar com a mulher do meu pai, porque é salvo, é a graça. Gálatas está no lugar oposto, né? Eles queriam circuncidar. Então lá, antinomiano, Paulo teve que escrever uma carta para eles. E lá os Gálatas. Mas então os Gálatas, que é o livro que nós estamos estudando pela manhã, eles estavam com esse drama do legalismo. Mas quando chega em Gálatas 5, 19 e 21, e nós vamos chegar lá, estudando, vai demorar, mas vamos chegar, Paulo diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a isso. Não está numa lista, senão a lista não vai acabar nunca. O ser humano é capaz de fazer, né? Obra da carne é uma quantidade enorme. E coisas semelhantes a estas, acerca da qual vos declaro. O que ele vai declarar, queridos? O que Paulo vai declarar, queridos? Que se isso estiver na vida de vocês, vai ser muito ruim. Se isso caracterizar a vida de vocês, eu vou ficar triste. É isso que ele vai declarar, queridos. Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já vos disse antes, que os quais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São as obras da carne. Se constantemente é isso que você produz, você está onde? No Espírito. Você está na carne. O Espírito está produzindo frutos do Espírito. É o que vai caracterizar a vida de vocês. Essas coisas podem acontecer na vida do Filho de Deus. Você vê, ele vai ter que lutar vai ter que mortificar isso, porque se isso aqui foi cancelado, não tem mais um poder vital na sua vida. Mas ainda é uma realidade. Davi teve que agir sobre isso. Mas para poder, se essas coisas caracterizam a sua vida finalmente, sua vida, sua morte, pessoas que vivem assim, então ele diz, acerca das quais eu vos declaro, e de que você sabe bem forte, como eu já vos disse antes, que pessoas que cometem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Mas essa carta é contra o legalismo, você vê, ele não está dizendo, ele está dizendo que essas coisas não caracterizam o Filho de Deus, não caracterizam. Você pode também olhar Efésios 5:1, enfim. Então, João, não há nenhum apóstolo, nem Jesus, que acha que fala de uma doutrina de uma maneira que ela destrói a doutrina. Fala da eleição e que atinge a perseverança dos santos, atinge a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, atinge tudo. Tudo está junto. Tudo funciona exatamente porque Deus elegeu. Exatamente porque é o poder dele que está operando. Se fosse o homem, se Deus me justificasse agora, você vai em frente, ia ser uma desgraça. Ia ser uma desgraça.
porque é óbvio que eu não era nada em frente. Não. Então João diz assim: e com isso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço ele, mas não cumpre os seus mandamentos, é um mentiroso. Nós não gostamos dessas coisas que os apóstolos fazem. Porque nós podemos dizer assim: quem não guarda o que Deus diz, tadinho, deve estar com um problema psicológico. Mas João diz assim: é um mentiroso. Se ele diz que ele conhece Cristo e vive dessa forma, se isso caracteriza a vida dele, ele é um mentiroso. E a verdade não está nele, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, o ama verdadeiramente e é aperfeiçoado. Por isso, podemos saber que estamos nele. É assim que a gente sabe. Quem diz que permanece nele deve caminhar da mesma maneira que ele caminhou. É o João, é o apóstolo do amor. É o apóstolo que escreveu: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que eu dou a vida, ninguém pode tirar. Eu não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. É o apóstolo que escreveu as declarações mais poderosas sobre a eleição. Esse apóstolo falou tanto sobre isso que a gente sabe que Lutero, quando escreveu a escravidão da vontade, ele disse: eu podia pegar a Bíblia toda, Erasmo, mas não vou pegar, vou chamar só 2. Eu só vou pegar João e Paulo para destruir a tua ideia de livre-arbítrio. Só esses 2. Mas você vê o que Paulo e João dizem? Eles não. Esses que são os grandes generais que Lutero chamou, eles não ensinam a verdade de Deus que entra em contradição com a verdade de Deus. Eles não ensinam uma verdade de Deus que diz: olha, sem a santificação todos verão a Deus. Eles não dizem isso. Eles dizem que aquela corrente de ouro é séria, é verdadeira, é verdade. Deus realmente vai fazer isso. Então Jesus, em João 8,31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Todo mundo, um monte de gente creu em Jesus. O que Jesus disse? Está tudo bem agora, tudo justificado aí. Está tudo bem, vocês creram? Tá bom. Jesus disse assim para eles. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. O que vai mostrar que vocês são meus discípulos de verdade? Vocês vão permanecer na minha palavra, porque as minhas ovelhas permanecem na minha palavra. Elas foram capturadas, meu Pai colocou a palavra no coração delas para que elas nunca se afastassem dele. O pecado, ainda, eles estão no mundo, eles pecam, eles caem, mas eles e o pecado não são o ambiente da sua vida. O pecado para eles não é como o peixe na água, antes era, mas não é o ambiente que eles vivem, eles não conseguem respirar lá, sabe? O homem regenerado no pecado é como nós debaixo d'água, assim. Você consegue, você sufoca o pecado. Enquanto o homem lá no mundo é um peixe no pecado, assim, fica lá de barriga para cima, voa, né, nada para lá, nada para cá, é feliz. A gente é o ser humano com a cabeça enfiada na água. A gente não é feliz assim. A gente pensa: eu estou morrendo, isso aqui é a morte. Isso aqui é morte, isso aqui não é um lugar onde eu respiro. É isso. Então Jesus disse: se vocês permanecerem, vocês são meus discípulos. Vocês que falaram que creram, é isso que vai mostrar. Agora, você vê, isso não está dizendo em nenhum lugar que um eleito pode perecer. Os eleitos nunca vão perecer. Todos os eleitos são salvos. A primeira epístola de João é escrita para nos manter nesse equilíbrio. O mesmo João que disse aquela que eu disse, aquele que não permanece na verdade e diz que conhece ele é um mentiroso, e João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. E depois, mas ao mesmo tempo ele diz assim, no 8, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Você vê? Estou escrevendo essas coisas para você, para que, se você pecar, mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai. Não é assim que vocês vivem, isso não caracteriza a vida de vocês, porque vocês estão nele, a semente dele está em vocês, e a semente é imortal. Mas vocês pecam. Quando vocês pecam, isso não vai caracterizar vocês, não vai ser algo que caracteriza vocês, porque vocês não estão mais debaixo do domínio do pecado, porque vocês estão debaixo da graça. Mas então vocês sabem que tem um advogado junto ao Pai.
Então, a perseverança dos santos não é que eles são perfeitos, mas que eles perseveram até o fim. É que, apesar do gráfico não ser sempre contínuo, o gráfico sempre está avançando. Não que eu tenha atingido a perfeição. Paulo está dizendo exatamente isso. Eu estou ali onde João disse. Mas, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, do chamado soberano, do chamado da eleição. Então, a implicação é que Deus trabalha em nós. Essa é a implicação da eleição. É que Deus colocou a gente em Cristo e nos deu toda a sorte de bênçãos espirituais, amor a Deus verdadeiro, um coração que nunca se afasta de Deus, justificação, regeneração, todas as coisas, como Pedro disse, para a vida e piedade, todas as coisas, em Cristo, aquela cadeia, aquele que ele predestinou, ele chamou, e aquele que ele chamou também justificou, e aquele que ele justificou, ele glorificou, ele faz tudo. O que é evidente a partir disso é que todos os que são eleitos, é óbvio que são glorificados, mas não independente do que fizerem, porque eles não vão fazer aquilo que é contrário àquilo que Deus os tornou, filhos de Deus. É por isso que Paulo diz assim, é por isso que Jesus diz assim, essas promessas de Deus, da corrente de ouro, são enraizadas na sua eleição. Eu não vou perder, todos vão andar por esse caminho, vocês vão entrar pela porta estreita, porque vocês são eleitos. Não é porque eu fui eleito, eu vou andar pelo caminho largo, porque aí eu já estou eleito mesmo. Não, todo eleito entra pela porta estreita, anda pelo caminho estreito, carrega a cruz, nega a si mesmo, todos. É a marca deles, é o que eles fazem, é o que eles amam. Então essa cadeia inquebrável, o link dela é que Deus está operando a salvação, não é um homem, não é um homem. Então Jesus diz assim, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, seguem como? Seguem aonde? Onde nós seguimos Cristo? A gente vê uma luz e vai seguindo Cristo? Não, a Bíblia diz, saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Nós seguimos Ele, Ele diz, quem negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz, as minhas ovelhas me seguem, elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, elas são as minhas ovelhas, o meu Pai me deu elas, eu nunca perdi nenhuma, todas elas me seguem, todas, sem exceção. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém vai tirá-las da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode tirá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Isso é que é ser ovelha de Cristo. As ovelhas o ouvem, as ovelhas o seguem. Eu sou uma ovelha de Cristo, mas eu nunca sigo Ele, porque, graças a Deus, eu sou eleito, mas eu sou meio errante. Isso é uma loucura, queridos. Será que é tão difícil entender o Evangelho? Os pagãos de Éfeso entenderam. Como é que tem gente que depois que diz que entendeu, diz, eu acho tão difícil essa parte, não consigo, essa parte não está entrando na minha cabeça, aquela outra parte estava entrando, essa parte não está entrando. O Evangelho não é assim. Você não escolhe o que entra na sua cabeça, você ganhou um coração para amar essa verdade. O Evangelho não é eu escolhendo as coisas que eu acho muito, muito, muito confortáveis. Isso dominou meu coração, me deu um coração novo. É por isso que João diz, eles saíram de nós, 1 João 2,19, porque não eram nossos. Não é possível um homem regenerado se afastar de Deus. Ele pode ter períodos escuros, dificuldades, lutas, mas eles nunca vão me deixar. Mas eles saíram, diz João, para ficar evidente de que eles não eram nossos, não eram. Impossível eles serem nossos e terem saído. O coração está ali, está firme. Mas Jesus diz, mas há aqueles que ouvem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Não têm raiz. Eles acreditam só por um tempo. Esses não são os eleitos. A fé não é salvadora, porque a fé salvadora, ela é a fé da perseverança dos santos. É por isso que essa é a última doutrina lá das doutrinas da graça, queridos. Ela é a doutrina da graça.
como algumas pessoas gostam de acusar os que pregam essas verdades bíblicas, a doutrina não é a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Essa doutrina não existe. A doutrina é da perseverança dos santos. É a graça perseverante. Quando todos nós, pastores, temos que pregar a verdade de Deus. E por que essas coisas estão na Bíblia? Quem perseverar até a morte será salvo. Por que essas coisas foram colocadas na Bíblia? Porque nós, pastores, e nós, irmãos em Cristo, não podemos simplesmente saber, simplesmente olhando se alguém realmente... Como é que a pessoa vive? Como é que é o coração da pessoa? Ela tem como saber, né? Nós não. Provavelmente, quem não é um eleito não gosta dessas coisas. Perseverar até a morte. Eu não gosto disso, mas o eleito gosta. Porque é isso que ele quer e ele vai acontecer na vida dele, ele vai perseverar. Ele não pensa em outra coisa a não ser perseverar. Ele não pensa em fazer excursões em outro lugar. Ele está onde ele quer. Está na luz. Ele ama a luz e odeia as trevas. O ponto aqui, a ênfase, é que essas coisas, você vê, elas não fizeram Deus me amar, foi porque Deus me amou em Cristo na eternidade e me predestinou que essas coisas acontecem. Essas coisas não me fazem merecer a coroa da vida. Essas coisas é o caminho pelo aquele que conquistou a coroa da vida para mim, fiz eu caminhar. Fazer eu caminhar, ir após ele, tomar a cruz, entrar no caminho estreito, pela porta estreita, viver esta vida. Romanos 5 diz que nós somos justificados pela fé. Ou seja, você é justificado na primeira vez que você creu em Cristo. Se você não creu em vão, como Paulo disse em Coríntios, se você creu de fato nele, pela beleza dele, ele passou a ser a coisa mais preciosa. É óbvio que você nunca vai deixá-lo, é a coisa mais preciosa. É o seu maior alegria, é o seu maior deleite. Você é fiel a ele até a morte, porque não há nada na vida melhor do que ele, nem na morte. Então, na sua união com ele, ele é a sua justiça. Por que você é justificado? Em Cristo, porque nele estão toda a sorte de bênçãos espirituais, e Deus me amou na eternidade e me colocou em Cristo na eternidade. É nele, então, que eu sou justificado, e a sua justiça é contada para mim desde o início. Então, Paulo diz, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia apenas na fé. Filipenses 3:9. O fundamento da nossa aceitação diante de Deus é somente Cristo, seu sangue, sua justiça. Paulo diz assim em 2 Coríntios 5:21, por causa de nós ele se foi feito pecado, aquele que não conheceu o pecado, para que ele se tornasse, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Você vê, é só por causa disso. Então, Romanos 5:19, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos quem? Todos os eleitos, todos os eleitos. O papel da nossa fé não é uma performance virtuosa que faz nós merecermos algo de Deus, ou sermos feitos justos. A fé, que é um dom que Cristo comprou com seu sangue, é a maneira com a qual nós nos conectamos, nós recebemos. É por isso que nós fomos regenerados, para crer, para vê-lo como algo belo, em vez de como o mundo. Eu fui ao mundo e o mundo amou as trevas e não a mim, para que a gente não fosse como o mundo. A fé não é o fundamento da nossa aceitação. Nós não fomos aceitos porque tivemos fé, nós tivemos fé porque ele nos colocou em Cristo. Os santos em Éfeso vão continuar. Como é que o livro de Éfeso acaba, queridos? A graça de Cristo seja com todos aqueles que amam a Cristo como? Com amor imortal. Imortal. O amor dos eleitos por Cristo é imortal. Nunca morre. É por isso que eles estão capturados. Quando você ama algo, alguém precisa ficar te empurrando. Você tem que fazer isso, você tem que viver essa vida, você tem que viver isso. Você ama! Ninguém fica falando isso. É por isso que nossas devoções nunca devem ser assim. Olha, eu leio a Bíblia 2 horas, você lê 2 horas a Bíblia? Isso é uma coisa absurda. Porque isso é legalismo mesmo.
Se eu amo a Deus e leio a Bíblia 3 horas, eu não estou preocupado se o João lê 3 horas. Eu espero que ele leia a Bíblia lá o tempo que ele acha adequado. Mas quando eu acho que ele tem que ler também, se eu leio 3, ele tem que ler 3, é porque eu acho que ler a Bíblia é ruim, queridos. Ninguém que gosta de pudim diz assim, não, eu comi um pudim, todo mundo vai ter que comer. Todo mundo. Você comeu só um pedaço, come mais. Você não fica assim. Se ninguém quiser comer pudim, o problema é deles, eu vou comer o pudim deles. É o seu prazer. Agora, quando você acha que uma coisa é ruim, você gosta de ir à praia. Você está na praia, você pensa, não, se eu ficar na praia, eu não tenho que vir para a praia. Tem gente que não está na praia, tem gente que está lá capinando. Eu não quero que as pessoas capinem, eu quero que as pessoas, porque eu vou ficar aqui na praia. Você adora ficar na praia. Se ninguém quer ficar na praia, você pensa, não sei o que eles estão fazendo. Eu estou aqui na praia. Você não pensa, eu não vou ficar na praia, porque ninguém está ficando na praia. Quando você ama ficar na praia, você fica na praia. Você não fica mais porque você não pode. Quando você acha, não, se eu estou na praia, eu não tenho que ficar porque tu acha horrível a praia. Só o que a gente acha ruim, que a gente pensa, se eu estou fazendo, então não tem que fazer. O legalismo é assim, o legalista é assim. Se ele ora 1 hora, ele quer que todo mundo ore 1 hora. Porque o legalista ele não acha bom orar 1 hora, ele acha que aquilo é uma maneira de ganhar algo de Deus. E se ele está sendo obrigado a fazer aquilo, todo mundo tem que fazer. Não é assim quando a gente é criança? Papai, só eu? Quando o pai fala assim, vai lá na venda. O que tu não manda aí? Já eu fui ontem. Porque é óbvio que a gente não vai para a venda porque a gente quer. Quando eu era criança, a venda era horrível. Minha mãe não comprava nada aos montes, como a gente compra hoje. Era assim, vou fazer um bolo, vai lá e compra 2 ovos. Eu já pensava, você vai ter que comprar ovo de novo hoje. Por que não comprar o ovo para o dia inteiro, pelo menos? Assim, eu já ia chateado. Aí chegava de tarde. Vamos fazer isso, vai comprar 2 ovos. De novo, por que não comprou 4 ovos? Assim, vou fazer uma fritada, compra mais ovo. Os pais eram assim antigamente, não compravam as coisas direito, compravam assim uns pouquinhos. Então você ficava reclamando, porque você não achava isso um prazer. Eu nunca fui por prazer na venda comprar nada. Eu pensava, manda Jair, manda outro, sabe, não manda só eu toda hora. O papel da obediência, nossa justificação, ela evidencia a nossa fé autêntica. Por isso que Jesus disse isso, por isso que João disse isso, por isso que Pedro disse isso. Sua função é tornar público o trabalho soberano de Deus. E como é tornado público o trabalho soberano de Deus em nós, como é tornado público o fato de que o meu nome estava no livro da vida antes da fundação do mundo, é que agora eu amo Cristo, eu vivo para Cristo, Ele é o meu prazer, eu não quero me afastar dEle, eu tenho um coração que foi capturado pela sua beleza. Eu não estou pensando, eu posso agora fazer o que eu quiser, porque eu fui eleito. Isso é um pensamento diabólico. Os santos perseveram, mas eles não perseveram porque isso é uma disciplina. É porque eles estão no seu ambiente. Cristo é o seu ambiente. Eles vivem em Cristo. Cristo vive neles. Paulo coloca assim, em Cristo. Nem a circuncisão conta para qualquer coisa, mas somente a fé que opera pelo amor. A fé autêntica opera pelo amor. Nós temos um coração que ama Cristo. Ele disse, se vocês me amam, farão o que eu vos mando. Não é que se vocês fizerem o que você me ama. Não. O amor não tem nada a ver com o que eu faço, mas se ama, não é que fazer o que Cristo quer é amor, não é amor. Se você ama, isso resulta em você amar, em me honrar, me glorificar, porque o homem está debaixo da ira, porque ele viveu uma vida que não me glorifica. Meu pai sempre me viu como o esplendor da sua glória, mas você me via como nada, você nunca me honrou. Mas agora o que as minhas ovelhas fazem? Elas me amam, elas me honram, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Não é o nosso amor que faz com que Deus nos ame, queridos. Nós o amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos amou na eternidade em Cristo, Ele amou vocês e os predestinou para serem filhos de adoção. É por isso que você o ama. Não é Ele me ama porque eu amei, eu amo porque Ele me amou. O amor é um fruto do Espírito, o amor por Deus, o amor que se derrama sobre todas as coisas, é algo que o Espírito produziu em nós ao nos regenerar. Ele nos regenerou porque Deus nos predestinou na eternidade. Portanto, a necessidade de perseverança na fé, na obediência, para a salvação final, não tem nada a ver com o fato de que isso faz eu ser justificado, mas é porque eu fui. Mas eu fui só justificado porque Ele me amou na eternidade, porque Ele me elegeu, porque Ele me predestinou. Então chegou uma hora que Ele me chamou, e depois que Ele me chamou, Ele me justificou. Nós não lutamos
O bom combate da fé é para Deus nos amar. Nós lutamos porque Ele nos amou. Quando Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, agora Deus vai me aceitar, não é isso que ele está dizendo. Porque Ele me amou na eternidade, porque Ele justificou esse ímpio, é que agora essas coisas aconteceram. Ele está fazendo isso em mim. Paulo disse, não que eu tenho obtido, mas eu quero conhecer o poder de Cristo e da sua ressurreição. Eu quero, é o meu maior desejo, é o que me impulsiona. Eu quero participar dos seus sofrimentos e tornar-me como Ele em sua morte. Não que eu já tenha obtido, ele seja, eu não sou exatamente todas essas coisas ainda. Ou seja perfeito, mas prossigo para o alvo, pois por isso eu fui alcançado por Cristo. Para quê? Para eu chegar nesse lugar, nesse alvo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, do chamado celestial de Deus. Há um alvo para o chamado. Você diz, eu fui chamado, então qual é o alvo? É esse alvo, é conhecê-lo, é ser conformado a Ele, é ser tudo o que Ele é. Cristo nos fez seu. É só por isso que nós combatemos o bom combate. Nós não combatemos o bom combate para ganhar nada. Isso já foi ganho por nós. Paulo não combateu o bom combate para ser salvo, ele combateu porque ele era salvo. No julgamento final, você vê, nós também estamos num julgamento. Não há nenhuma condenação contra nós, mas Deus quer tornar público que nós vivemos para a glória de Cristo, que Ele era nosso tesouro, que Ele era a razão da nossa vida. Deus vai mostrar ao mundo, sabe como Ele fez com o diabo, com Jó? Viste o meu servo Jó? Então, vai haver algo público sobre nós, como nós vivemos, porque Deus vai mostrar publicamente para o mundo inteiro, essas pessoas viveram para a minha glória, viveram para manifestar a glória do meu Filho. É por isso que Paulo vai falar lá no capítulo 4, 5, 6 sobre casamento. Deus vai dizer o casamento deles, a vida deles, o tempo deles tinha a ver com meu Filho, era centrado em meu Filho, como eu sou. Eles são meus filhos, eles têm a minha natureza, Nós não somos deixados na luta da fé, com uma fé que nós mesmos produzimos, com a nossa força. Jesus comprou para nós todas as promessas com seu sangue. É por isso que Ele disse, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado por vocês, quem? Os eleitos. Por isso que a doutrina é redenção particular, ou expiação limitada. Eu derramei meu sangue por vocês, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E uma das coisas preciosas que Ele comprou com o seu sangue é aquilo que nós lemos, farei com eles, Ele disse, esse é o cálice da nova aliança, aquilo que Jeremias falou, farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que temam de coração, para que jamais me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Essa é a promessa, essa promessa se repete em todo lugar. Paulo diz assim, o apóstolo Pedro diz assim em 1 Pedro 1,5, pelo poder de Deus somos guardados, através da fé, para uma salvação pronta a ser revelada no último dia, porque nós somos salvos, justificados, estamos sendo salvos, santificados, e vamos ser salvos, glorificados. Ele está falando sobre esse último dia, ele está dizendo, pelo poder de Deus, nós somos guardados, através do quê? Da fé salvadora, da fé que é a fé que persevera, porque é a fé dos eleitos, para a salvação pronta a ser revelada no último dia. Ou então Judas, como nós conhecemos, que texto, aquele que é poderoso para impedir de vocês caírem, e apresentar vocês diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, a majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Ou Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 23, ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Quem faz isso? Deus. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama e fará. Ele é fiel, Ele não chama e parou, não, fiel é o que vos chama, o qual também o fará, Ele vai manter vocês assim.
Esse é o poder do chamado de Deus. Ou Filipenses 1,6, estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Ele vai completar. Ele não começa uma coisa e termina. Todas as minhas ovelhas, nenhuma se perdem, eles são os meus eleitos. Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por eles, porque tu me destes. É por isso que eu estou indo para a cruz hoje. 1 Coríntios 1, 8 e 9. Ele os manterá firmes. Quem vai manter a gente firme? Deus. Deus. Ele os manterá firmes até o fim. Até o fim, não é até um tempo, não é por um pouco de tempo. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual vos chamou à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou então, Hebreus 13, 20 e 21, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem sempre a vontade dele, e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Se você perguntar assim, por que você vai perseverar? Porque amanhã eu vou continuar crendo, porque amanhã eu vou fazer isso. Você é um tolo. Você vai perseverar, porque se você é eleito de Deus, Deus vai estar operando em você. Você creu porque Ele operou em você. Você foi chamado porque Ele te chamou. Você foi justificado porque Ele justificou o ímpio. Você foi buscado por Ele porque você não o buscava. Você vai perseverar porque Ele vai fazer isso. Ele não salva você sem você perseverar. Então, é por isso que os puritanos falavam isso, como Jonathan Edwards, e escritores modernos também, que a eleição não tem condição, mas você vê, a glorificação tem. Você pode pensar assim, mas se a glorificação tem condição, então vai dar errado. Não vai dar errado. É porque a glorificação tem esse monte de condição. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você vê, é um monte de condição. Jesus, em Marcos 13... quem perseverar até o fim será salvo. Você vê, a glorificação tem condição, mas só que Deus é que vai operar ela. Por isso que ele disse, fiel o que chamou, que também fará. Aquele que começou, vai fazer. Tem condições que, da mesma maneira que ele cumpriu tudo na minha justificação, ele também vai operar todas essas coisas. Todas as condições da justificação, eu não podia fazer por mim mesmo, porque eu tinha que receber a ira infinita de Deus, eu não podia. Ele recebeu no meu lugar. Eu tinha que viver uma vida perfeita, ele viveu em meu lugar. Eu não podia perseverar, Ele vai fazer isso em mim, porque o Espírito de Deus habita em mim. Então, queridos, Pedro diz, portanto, irmãos, seja cada vez mais diligente para confirmar seu chamado e eleição, pois se você praticar essas coisas, você jamais cairá, pois assim haverá uma entrada rica no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Pedro diz é que Deus nos mantém através da verdade, através da pregação desta noite, de todas as outras, através da oração, de todos os meios da graça, os meios, por isso que a gente chama isso de meios de graça. Ele diz, fiquem juntos uns com os outros, admoeste uns aos outros, para que ninguém endureça o coração. Ele usa os irmãos, ele usa a igreja, porque Deus podia fazer de um jeito, mas Ele quer fazer de todos esses jeitos, em seus filhos, através da palavra, através da oração, através do caminho estreito. Então, 2 Pedro 1, 5, 7 diz, por seu poder divino, crescemos na fé, por causa do poder dele, na virtude e no conhecimento, no autocontrole, na firmeza, na piedade, na afeição, no amor. Ou seja, nós avançamos para o alvo. Então, Paulo diz algo incrível, ele diz assim, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Você vê, o escolhido não é salvo, ele não precisa de apóstolo Paulo, ele já é escolhido, não, mas ele precisa de Paulo para ensinar ele, precisa de Paulo para ajudá-los, para admoestá-los, ele diz, eu sofro por causa dos escolhidos, para que eles sejam chamados, para que depois eles sejam edificados, para que eles se tornem maduros, é o que ele vai dizer em Éfeso, até que todos cheguem à estatura do homem adulto, até que ninguém seja mais menino inconstante. Os eleitos, eu vivo por causa dos eleitos. Você vê, o eleito ele precisa de muitas coisas que Deus providenciou para ele, ministérios, a palavra, a oração, porque nós perseveramos assim.
Porque Deus opera através dessas coisas, mas só que Ele botou amor em nós pela palavra, amor em nós pela pregação, amor em nós pela adoração pública, amor em nós pelos meios de graça. A salvação é certa para todos os eleitos de Deus, ela não pode falhar. Então Paulo diz aos Efésios: vocês foram eleitos. Eu sei que vocês vivem em Éfeso, eu sei que o templo de Diana ainda está aí, eu sei da prostituição dessa cidade, eu sei da violência que vocês sofrem, eu sei que eu estou preso, eu sei que nós parecemos fracos, eu sei que eles parecem fortes, eu sei que perto do templo de Diana nós não somos nada, eu sei que perto dos poderes demoníacos desse mundo tenebroso nós não parecemos nada, mas nós fomos eleitos por Deus. O poder de Deus está em nós, o Espírito Santo habita em nós. Quem será contra nós? O templo de Diana, a morte numa cadeia, a aflição. Vocês acham que a aflição vai fazer nós fazermos algo que não glorifique Deus, que não mostre a sua beleza? Eles vão nos matar, é isso que eles vão fazer. Nós, os eleitos, somos fiéis até a morte, eles não podem fazer nada. Vocês em Éfeso estão seguros por causa da eleição, porque a eleição vai fazer vocês perseverarem. Aí em Éfeso, Deus não vai mudar Éfeso para vocês perseverarem, Deus mudou vocês, Deus mudou vocês. Deus não vai mudar Campo Grande para vocês serem fiéis, não vai mudar o Rio de Janeiro. Vocês são luzeiros no meio de uma geração perversa, vocês vão brilhar como filhos de Deus. Não há nada que eles possam fazer para apagar a luz de vocês, vocês são a luz do mundo. Vocês nunca vão andar em trevas, nunca, vocês são os eleitos, vocês foram colocados em Cristo na eternidade. O poder do Deus Altíssimo foi colocado graciosamente sobre vocês. Deus nunca começou a amar vocês, Deus nunca vai parar de amar vocês, Ele vai operar tudo para o vosso bem. Vocês vão perseverar, todos os eleitos vão. Através de todos esses meios que Deus decretou, nós não perseveramos fora do caminho estreito, nós perseveramos no caminho estreito, porque os eleitos entram pela porta estreita, eles andam pelo caminho estreito, eles levam a sua cruz, eles negam a si mesmo, eles vivem para Cristo, eles foram eleitos para Cristo. Na eternidade, Deus deu eles a Cristo, deu Cristo a eles, como uma noiva é dada a um noivo, e um noivo é dado à noiva, para serem um só. Nunca. Nós somos um com Ele. Ele está à direita do Pai, Ele intercede por nós. Como nós poderíamos desfalecer? Como nossa fé podia ser destruída? Ela não pode, ela não pode. Não existe um poder que seja rival ao poder daquele que habita em nós. Vocês têm tudo para a fé e a piedade. Esse é o Evangelho, queridos. Não há nenhuma doutrina bíblica que entre em choque com a outra. Não há nenhuma doutrina bíblica que é exaltada quando destrói a verdade da outra doutrina. Não existe salvação sem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não existe, porque isso não está em contradição. Não existe um homem que foi salvo sem perseverar e ser fiel até a morte, porque isso não está em contradição. Os eleitos perseveram até a morte. Todos os eleitos dizem: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Porque Deus os escolheu na eternidade, chamou-eles no tempo, justificou eles, está operando a salvação neles, até esses pobres de Éfeso, no meio de toda aquela maldade, paganismo, violência, chegarem todos eles, todos os eleitos em Éfeso, todos aqueles que amam Cristo com amor imortal. É isso que nós vamos ver nessa carta. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Breve sim virá em glória, toda a criação se prostrará, confessará